quinto ano, espero que todos estejam bem, que tenham passado um ótimo final de semana, se divertido, né? Antes de iniciarmos nossa aula de hoje, peço que vocês façam sua oração, certo? Agradeça a Deus por mais um dia, por mais uma semana que está se iniciando, né? Pedir proteção e, após sua oração, pegue todos os seus materiais, sua agenda, certo? Anotem a agenda, certo, de hoje, as atividades que vocês realizaram, certo, que vão realizar, tá? E pegue seu caderno e o seu livro. A gente vai utilizar o caderno e o livro também, tá certo? A atividade no caderno que eu vou passar vai estar disponível no aplicativo, certo? Aí vocês copiam no caderno as questões e respondem, tá certo? Então, gente, o livro, na página 49, a gente vai dar início aí a falar um pouquinho. Hoje vai ser mais sobre a gente vai dar mais uma introdução sobre esse assunto, certo? Então, a gente vai falar, gente, sobre a reprodução humana. Olha aqui. Então, o que a gente sabe sobre, a princípio, né? Nós sabemos que o ser humano, ele tem que passar por um ciclo, né? Isso na vida. Então, o que acontece? A gente nasce, né? Se desenvolve, cresce, se reproduz ou não, né? Isso, e morre, né? Então, todos nós, os seres humanos, nós passamos por esse ciclo, certo? Não só como nós, como os animais também precisam passar por esse ciclo, as plantas também, certo? Então, é um ciclo muito importante, tanto para manutenção, né, da população, né? Então, ó, na página 49, nós temos aí duas questões. O que essa imagem representa? Para você, gente, o que essa imagem da página 49 representa? Segundo, quanto tempo geralmente demora a gestação de um ser humano? Então, a gente sabe que uma gestação, normalmente, ela demora de 9 meses, né? Então, 9 meses é o tempo que o embrião, né, que o bebê começa a se desenvolver dentro do saco gestacional, dentro da barriga da mãe, não é isso? Então, na página 50, vamos lá, nós temos aí a reprodução humana. E nós temos uma tirinha. Vamos lá ver a tirinha. Observe a tirinha abaixo. Aí nós temos aí, é do menino maluquinho, certo? O menino maluquinho está com o pai. E ele fala o seguinte: pai, como é que eu nasci? Aí o pai fala: bem, quando você ficar grandinho, a gente fala disso, tá? E já vi que foi um parto difícil. Primeiro quesito, vocês respondam conforme a aula, tá certo, gente? Nós temos aí, então, a primeira e a segunda questão. Primeira, como você responderia a pergunta do menino maluquinho? Se você fosse o pai do menino, como é que você responderia essa pergunta, certo? Então, você vai pensar aí e vai responder. O primeiro quesito, tá, gente? Segundo, no último quadrinho, o menino maluquinho pensou no parto. O que você sabe a respeito disso? Então, o que é que você sabe a respeito do parto? O que acontece? De que maneiras pode acontecer esse parto? Então, como os outros seres vivos, o ser humano, ele nasce, se desenvolve, pode se reproduzir e morre. A reprodução é muito importante para os seres humanos, assim como para outros animais e para as plantas. Então, é um ciclo, certo, gente? Então, todos nós vamos passar por esse ciclo, tá? Então, na tirinha acima, o menino maluquinho queria saber como ele nasceu. O surgimento de uma nova vida e o nascimento envolvem diversos acontecimentos no corpo das meninas e dos meninos. Vamos conhecer como isso ocorre. Quando nascemos e durante a infância, o nosso corpo ainda não está preparado para a reprodução. Para ficar preparado para a reprodução, o corpo do ser humano passa por algumas transformações, principalmente em um período chamado de puberdade.
Essas transformações são controladas pelos hormônios sexuais, que nessa fase da vida são produzidos em maior quantidade do que na infância. Então, a gente sabe, né, que o nosso corpo, ele passa por um ciclo. Nossa vida é um ciclo, né? E nós sabemos que nós temos a parte da reprodução, não é isso? Então, a parte da reprodução é uma parte onde o ser humano, ele reproduz, né? Tem o ato de gerar uma nova vida, não é isso? Então, aí, né, a gente sabe que o nosso corpo, né, só vai estar preparado para essa reprodução em uma determinada idade, certo, gente? Em uma determinada fase. Na infância, o nosso corpo não está preparado para uma reprodução, certo? Então, o nosso corpo, quando a gente vai crescendo, se desenvolvendo, o nosso corpo passa por diversas transformações, certo? Justamente para a preparação para a reprodução, certo? Então, esse início dessa transformação dá-se o nome de puberdade, certo? Então, na puberdade é onde acontece o desenvolvimento do corpo humano, tanto das meninas quanto dos meninos, para uma reprodução, certo? Então, a puberdade nas meninas ocorre por volta dos 11 aos 14 anos, certo? É onde o corpo das meninas começam a se desenvolver, certo? E nos meninos, entre os 10 e os 11 anos. Então, a gente pode observar que o corpo dos meninos começam a se desenvolver mais rápido do que as meninas. E o dos meninos, ele tem um período menor do que o das meninas. O dos meninos é de apenas 1 ano. Então, o corpo dos meninos só se desenvolve dos 10 aos 11. E o das meninas, dos 11 anos aos 14 anos. Durante a puberdade, as diferenças entre os meninos e as meninas se tornam mais evidentes. Estamos na página 51, certo? Veja abaixo algumas mudanças que geralmente ocorrem nessa fase. Prestem muita atenção nesses 2 quadrinhos, certo, gente? Então, o que é que acontece na puberdade nas meninas? Ocorre o desenvolvimento e aumento das mamas, ocorre o desenvolvimento dos órgãos sexuais, ocorre a primeira menstruação, aumenta a quantidade de pelos no corpo, principalmente nas axilas e na região dos órgãos sexuais. Os quadris se tornam mais largos, então é na puberdade que ocorre o desenvolvimento do corpo, certo? E nos meninos, o que é que acontece? Ocorre o desenvolvimento dos órgãos genitais, os ombros se tornam mais largos, ocorre a alteração da voz, a voz começa a ficar mais grossa, aumenta a quantidade de pelos no corpo, principalmente nas axilas, na região dos órgãos sexuais e no rosto. Na puberdade, apesar de o corpo estar preparado para a reprodução em geral, os meninos e as meninas não estão psicologicamente preparados para gerar um novo ser humano e cuidar dele. Então, apesar do desenvolvimento do corpo começar entre os 10 e os 11 anos, os adolescentes, certo, gente, ainda não estão preparados para uma reprodução, tá? Então, é a partir da fase adulta que o ser humano começa a estar preparado, certo, para reproduzir, tá? Então, a atividade, certo, de vocês é no caderno, tá? Vai estar no aplicativo toda a atividade, então vocês passam as questões para o caderno e respondam, tá? Então, se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo. Um grande beijo e até a próxima aula.